Vamos lá continuar, né? Agora a gente vai começar os tipos de raciocínio de problemas com frações. E na realidade, esse capítulo, tá? Apesar do livro ter alguma teoria a mais, a gente vai pedir algumas vezes para fazer por outra teoria, né? De outra forma, tá? E não tem muito tipo de problema, não. A gente usa só mais raciocínio lógico mesmo, tá? O raciocínio de problemas das torneiras e dos pintores é bem comum, tá? E um raciocínio que a gente vai chamar de reta de fração. Esse aí, junto com a equivalência de fração, resolve quase todos os tipos, tá, de problema. Então a gente vai se restringir a alguns raciocínios e utilizar raciocínio lógico para resolver os probleminhas aí de fração, tá? Esse é um tipo de problema, ou seja, um nome, tá? Nesse caso, não fui eu que dei esse nome, já é um problema tradicional com esse nome, né? É um raciocínio que é chamado de problema das torneiras ou dos pintores, né? Então vamos fazer esse alinhamento baseado em problemas do próprio livro, tá certo? Então vamos lá, ver. Uma torneira enche um tanque em 3 horas, tá? Enquanto que outra torneira vai encher o mesmo tanque em 2 horas, tá? Estando o tanque vazio e abrindo-se simultaneamente as duas torneiras, o tempo em que o tanque ficará cheio. Então a primeira observação que a gente tem que ver é que tem duas torneiras, tem um tanque aqui, tá? Vou fazer uma simbologia, né? De um tanque, tá? Mas isso aqui pode ser uma simbologia de qualquer coisa, de qualquer trabalho. Então observa que esse retângulo é como se fosse um tanque, tá? E eu teria aqui torneiras enchendo, né? Esse tanque, né? Fazer aqui uma torneira T1 e uma torneira T2, tá? T2 aqui e uma torneira T1 enchendo. Observa que essa torneira T1 ele vai encher todo o tanque em 3 horas, certo? E a torneira T2 ela vai encher todo o tanque em 2 horas. A primeira observação importante é que a torneira que tem a vazão maior, ou seja, que enche mais rápido, né, é essa aqui de 2 horas, ou seja, ela leva menos tempo para encher. Então ela que é responsável por colocar mais água, né, aqui nesse tanque, tá? E em segundo é a torneira T1, né? No caso só tem duas torneiras que ela é em 3 horas, tá? Então ela é mais lenta, então a T1, no caso, a primeira observação é que T1 é mais lenta, né? Mais lenta do que T2, certo? Essa observação vai ser importante quando a gente for falar de ralos, tá? Porque vai ter um probleminha que vai ter uma torneira, outra torneira e um ralo, por exemplo, tá? Então a gente vai tentar entender essa questão do que, por que a gente tem que saber que uma é mais lenta do que a outra, tá? Porém, o próprio problema já fala, né? Nesse caso não tem como. Se eu tenho um tanque e duas torneiras enchendo e ele está vazio, esse tanque vai estar vazio, vai ter um momento que o tanque vai ficar cheio, certo? Então ele vai encher, né? Não tem como ser diferente nesse caso, tá? Então, para fazer esse problema, o primeiro passo, tá? É a gente decidir um tempo único para entender o que é que está acontecendo. Então, esse tempo único é 1 hora. Por exemplo, ele está trabalhando com hora, a gente vai ver o que é que vai acontecer em 1 hora. Então, em 1 hora, se a gente for observar, essa minha torneira T1, ela vai encher 1/3 do tanque. Tá? Já que ela enche o tanque total em 3 horas, em 1 hora ela vai encher 1/3 do tanque. E a torneira T2, se eu for observar também em 1 hora, tá? Então é importante que esse tempo seja o mesmo, tá? Essa observação seja feita no mesmo período de tempo. Então essa torneira T2 em 1 hora ela vai encher metade do tanque. Porque se em 2 horas enche completamente, né? Aquela completamente, significa que em 1 hora vai encher a metade. E a torneira T1 vai encher em 3 horas completamente, em 1 hora vai encher 1/3. Nesse momento, a gente consegue somar, né, ver se as duas estivessem trabalhando junto nesse período de tempo em 1 hora, né? Aí, ó, a torneira T1, T2 iria encher metade aqui, ó, metade do tanque, tá? Que seria responsável pela torneira T2, né? Vou botar pequenininho aqui, T2, tá? E a torneira T1, ela encheria 1/3 do tanque. Então, vou representar aqui 1/3 aqui, ó. 1/3, tá? Vou colocar aqui T2 ou T1, tá? Então, eu consigo somar agora, ó, porque em 1 hora, né? Em 1 hora, como é o mesmo período de tempo,
as duas trabalhando junto, né, uma vai fazer 1/3 do tanque e a outra vai fazer 1/6 do tanque, ou 1/2 do tanque. 1/2 do tanque, tá? Falei 6 porque é um MMC, tá? Agora eu consigo somar essas duas frações. Vai dar um MMC é 6, né? Aí 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 1, 3. Tá? Ou seja, em 1 hora, essa soma aqui vai ser 5/6. 5/6. Tá? Então isso aqui é 5/6 do tanque. E o que foi que eu observei agora? Aqui, ó, em 1 hora, ou seja, 60 minutos, já que ele está dando aqui em minutos, né? Tem hora, mas também tem minutos aqui. Então, 5/6 do tanque, as duas, né? No caso, T1 mais T2, trabalhando juntos, né? Ela vai fazer isso em 1 hora, que equivale a quanto? A 60 minutos. Aí a gente vai usar a equivalência, vê? 5/6 equivale a 60 minutos. 1/6 do tanque, eles vão fazer em quanto? 60 dividido por 5, ou seja, 12 minutos. E o total? O total do tanque é 6/6, né? Então, 6/6 vai ser equivalente a 6 vezes 12, que é igual a 72 minutos. Então, a gente já descobriu agora qual o tempo, né, que o tanque completo, ou seja, 6/6 do tanque, vai estar cheio, né? Ou seja, em 72 minutos, aí a letra D. Ok? Então, nesse caso, eu tenho duas torneiras, né? Ela no caso, ela está enchendo, então não tem um movimento diferente, tá? Aí, nesse caso, a gente vai colocar as frações positivas aqui, tá? Então é isso aí. Vamos passar aqui para o outro problema, tá? De torneiras, que agora vai ter um ralo, tá? Vou colocar um ralo aqui, deixar esse mais por último aqui. Deixar mais esse aqui para cima, descer um pouquinho esse. Fazer o seguinte, vamos lá. Nesse caso é um tanque também, então vamos representar um tanque aqui, tá? Um tanque aqui. Aí, uma torneira vai encher em 8 horas, então a torneira tem uma torneira aqui enchendo, né? O tanque. Deixa eu ajeitar esse tanque que tá feio. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Então, eu tenho o tanque aqui, eu tenho uma torneira T1, né? Que está enchendo aqui esse tanque. Tem uma torneira T2, que está enchendo aqui. T1, T2, né? Aí, e agora eu vou ter um ralo, uma válvula, um ralo, né? Uma válvula que seria capaz de esvaziar. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Normalmente o ralo é embaixo, né? Aqui, né? Para esvaziar, né? Vou colocar aqui como se fosse um furinho, né? Aqui para baixo. E vou chamar aqui de válvula ou ralo, né? Então, como chamar de R, certo? Que é um ralo que consegue esvaziar, né? Se eu abrir, ela esvaziar. Vou chamar de R1, então, tá? Essa válvula que eu vou chamar de um ralo. As crianças conseguem entender melhor do que essa válvula, né? Esse ralo. Então, vamos lá. No tempo T1, ou a torneira T1, né? Ela vai fazer o trabalho todo, vai encher, né? Em 8 horas. Ou seja, se ela fosse ligada sozinha, ela em 8 horas enchia esse tanque, tá? Aí a torneira T2 também vai encher esse tanque em 9 horas. Certo? Ou seja, sozinha, trabalhando, ela em 9 horas. E meu ralo, nesse caso aqui, tá? R1, ele é capaz de esvaziar em 6 horas, tá? Então, mas observa que o ralo ele faz o movimento inverso, né? Enquanto as torneiras ele enche, né? Vai encher aqui o tanque, o ralo vai tender a diminuir, tá? Só que ele deu uma dica no problema. O problema mesmo falou que quando abre os dois juntos, estando vazio, né? Aí, quanto tempo ele vai ficar cheio? Então, o próprio problema está dizendo que as duas torneiras, quando a gente vai trabalhar com ela em conjunto, né? Ela tem a vazão maior do que o ralo, ou seja, ela prepondera, né? Elas duas trabalhando juntas, ela consegue preponderar, ou seja, ela consegue encher o tanque. Significa que quando eu estou juntando o trabalho da torneira T1 com o trabalho da torneira T2, aí nesse caso vai ficar mais rápido do que o ralo consegue encher.
Se não tivesse, por exemplo, essa torneira T1 e T2 trabalhando junto, a gente nunca ia conseguir encher esse tanque. Vê só, por quê? Porque o ralo ele esvazia em 6 horas. E se a torneira ela enche, uma torneira 1 enche em 8 horas, significa que a torneira, né, é mais lenta do que o ralo. Então, se tiver vazio, tudo que a torneira despejar aqui dentro do tanque, o ralo vai ser capaz de tirar. E mais rápido ainda, né? Então, nunca apenas a torneira T1 e o ralo R1 trabalhando, eu vou conseguir encher o tanque. Porque o ralo ela vai despejar água mais rapidamente, né? 6 horas. Tá? Ela é mais rápida, né? E também a mesma coisa para T2, né? Aí T2, se ligar apenas T2 e deixar o ralo aberto, nunca que eu vou conseguir encher esse tanque. Porque ó, a torneira ela é mais lenta, ela enche o tanque em 9 horas e o ralo ela esvazia o tanque em 6 horas. Então, trabalhando apenas T1 e R1 ou T2 e R1, a gente não vai conseguir encher o tanque, tá? Mas no caso o problema deu uma dica, né? Quando a gente trabalha os dois juntos, né? O tanque vai encher. Significa que o trabalho, né, das duas torneiras juntas vai ser mais rápida, né, do que o ralo vai conseguir esvaziar o tanque, tá? Então vamos fazer aqui, ó, em 1 hora, sempre a gente vai achar em 1 hora, né? Em 1 hora, minha torneira T1, ela vai encher 1/8 do tanque, certo? Então vou colocar aqui 1/8, vou colocar uma fração, um tamanho qualquer aqui, tá? Só para fazer 1/8 aqui do tanque, que é equivalente à torneira T1. Vou colocar aqui a T1 e voltar, certo? Em 1 hora, minha torneira T2, ela vai encher 1/9 do tanque, ou seja, aqui 1/9 do tanque em 1 hora, tá? Aqui é T2. E o ralo, aí eu vou colocar negativo aqui, como fosse um vermelhozinho aqui, como fosse mostrando que essa fração aqui ela não vai somar. Na realidade, ela vai ter que subtrair, tá? Porque ó, ela é o sentido inverso, o ralo ela esvazia. Então, em 1 hora, esse meu ralo, né? O ralo R1, que eu vou botar aqui, ela vai esvaziar 1/6 do tanque. Então, é como eu tivesse que subtrair, tá? Não vou colocar o sinal ainda, mas é subtrair essa parte. Então, ó, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar as duas frações das torneiras, 1/8 mais 1/9, tá? E vou subtrair aqui, tá? 1/6, que é justamente dessa torneira, tá bom? Fazendo o MMC aqui, né, de 8, de 9 e de 6, é a mesma coisa de 9, né? Vamos fazer, tá por 2, né? Aqui vai dar 4, aí aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3. Dá por 3 novamente, aqui vai dá por 2, vou botar aqui por 2 logo, tá? Por 2, aí vai dar 2 aqui, aí vai dar 9 e aqui 3. Por 2 de novo, 1, 9 e 3, por 3, 1, 3 e 1, e por 3, 1, 1 e 1. Tá? Então vai ficar MMC de 8 vezes 9, né? Que é 72. Então vamos colocar aqui já 72. 72 dividido por 8 vai dar 9, 9 vezes 1, 9. 72 dividido por 9 vai dar 8, 8 vezes 1, 8. Aí observa o sinal aqui que é negativo, ó. O sinal é negativo aqui porque o ralo ele esvazia, né? Então tem que ter sinal negativo. Então vou colocar aqui é mais, desculpa. E aqui é que é negativo, tá? 72 dividido por 6 vai dar 12, né? 72 por 6, 1. Aí vai dar 1 aqui, 2, 12. Então 12 vezes 1, 12, tá? Então fazendo essa soma aqui vai dar 17, né? 17 menos 12 dividido por 72, tá? Isso aqui é igual a 5 sobre 72, tá? Isso aqui o que é isso aqui? Isso é a fração que vai ocorrer em 1 hora, ou seja, isso aqui vai ocorrer em 60 minutos. 1 hora ou que é igual a 60 minutos, certo? Então, ó, o que é que a gente conseguiu até o momento descobrir? Que quando os três estão trabalhando juntos, né? O tanque ele vai encher 5,72 avos em 60 minutos. Então, a gente tem uma equivalência de fração agora para fazer. Ó. 5,72 avos, isso vai ocorrer em 60 minutos. Aí, como é que faz a equivalênciazinha? Primeiro eu acho sempre 1 sobre 72, tá? Que vai dar 60 sobre 5, né? Dividido por 5. Então, 60 dividido por 5, que é igual a 12.
tá? Minutos. E o total, né, que é 72 sobre 72, vai ser igual a 72 vezes 12, tá? Vamos achar que é 72 vezes 12. Vou apagar esse MMC aqui para a gente calcular. Vou fazer aqui, 72 vezes 12, tá? Vai dar 4 aqui, né? Aí vai dar 14. E aqui repete 72. Estou fazendo a multiplicação, tá? Aqui vai dar 4, 6 e 8. Ou seja, isso aqui é 864 minutos. Já é a resposta, tá? Em 864 minutos, os três trabalhando em conjunto, né? Vai encher o tanque. Mas vamos descobrir isso em horas, né? Para descobrir em horas, a gente vai dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Ou seja, eu vou ter um aqui, né? Aí vai dar 60. Aí sobra 26, né? Aí desce o 4, dá para dividir, vai dar 4 aqui, vai dar 24 e sobra 24 também, né? 4 e 2. 24 minutos. Ou seja, isso é igual a 14 horas, que é dividido por 60, e ainda sobrou 24 minutos. E 24 minutos. Certo? Só fiz transformar minuto para hora aqui, tá? Para fazer essa diferenciação aqui. Mas a resposta já seria 864 minutos, ok? Então aí, esse caso, a gente tem que observar que nesse caso o ralo, né? Ele vai ser negativo, né? Vou ter que fazer uma subtração. Pode existir caso que o tanque está cheio e quando abre o ralo ele vai esvaziar, mesmo com algumas torneiras ligadas, tá? Nesse caso, se a torneira vai esvaziar, é só fazer a operação inversa. A fração positiva vai ser o ralo e as negativas vai ser a das torneiras, tá? Mas aí vocês vão mandando esses probleminhas assim que chegarem, né, no grupo, e eu vou fazendo também vídeo explicando, tá? Quando possível. Então, vamos fazer o último problema agora desse raciocínio, tá? Agora, operários, né? Vou fazer esse probleminha aqui com operários. Deixa eu aumentar aqui, esse pedaço aqui. Só para aumentar, tá? Aqui, subir um pouquinho. Pronto, beleza. Vamos lá. Nesse caso, eu tenho 3 operários trabalhando. Então, vou representar o trabalho dele como se fosse também um retângulo, tá? Esse é o trabalho completo, por exemplo, tá? Então, 3 operários fazem um trabalho completo em 4 dias, tá? Nesse caso, observa que ele está dizendo já os 3 operários, quanto tempo leva para fazer todo o trabalho, é 4 dias. É um pouquinho diferente. Nos de cima, a gente diz o tempo que primeira torneira ou o primeiro operário faz um determinado trabalho, depois faz o tempo do segundo operário ou a segunda torneira fazendo o trabalho, e eu quero saber quando os dois juntos eles vão fazer, né? Aqui é o contrário, ele vai dizer o tempo que os 3 juntos, né? Eles fazem um trabalho. Então, ó, e depois, vou chamar de operário 1, vou botar P1, tá agora aqui de operário, tá? P1. E P2, né? E P2, eles fazem o trabalho, né? Tem 2 operários aqui, em 9 e 12 horas, respectivamente. Tá? Então, ele falou P1 e P2 e quer saber o trabalho do P3, ó, em quantos dias o terceiro operário executaria o trabalho. Tá? Nesse caso, ele deu o tempo dos 4 de P1 mais P2 mais P3. O tempo foi exatamente 4 dias. 4 dias. Ele falou o tempo do trabalho P1 e P2 individualmente e quer saber o tempo P3, ou seja, o tempo que o trabalhador P3 vai fazer o trabalho sozinho, tá bom? Então vamos fazer a mesma coisa, vamos começar pelo menos a fazer a mesma coisa. Vê, o primeiro passo é entender que se os três fazem em 4 dias, né, P1, P2 e P3 em 4 dias, significa que eles vão fazer 1/4 do trabalho em um dia, tá? Em um dia. Vê que é bem parecido, tá? Eu estou vendo em um dia, só que agora eu estou vendo os 3 juntos, né? Em um dia. Significa que vamos supor que isso aqui, vou fazer aqui 1/4 mais ou menos, vou dizer que isso aqui é 1/4, tá? Aí, ó, isso aqui é equivalente a 1/4 do trabalho, né? Que P1 mais P2 mais P3 fez em um dia. Esse pedacinho aqui do trabalho, tá bom? P1, né?
ele faz o trabalho em 9 horas, em 9 dias, desculpa, tá? Então, ó, ele vai fazer em um dia 1/9 do trabalho. Isso aqui é em um dia. Um dia. Então, vou colocar aqui só para representar mesmo, tá? 1/9 do trabalho de P1 em um dia, tá? P2 vai fazer 1/12 do trabalho em um dia, tá? Então, aqui tem um P2, vou colocar 1/12 do trabalho de P2. E P3 eu não sei quanto aqui em um dia, qual é a fração. Então eu posso colocar 1 sobre x, ó. Que eu quero, meu objetivo é saber quanto tempo aquele, se eu achando x aqui, que é a fração, eu vou descobrir exatamente quantos dias ele faz o trabalho, né? Observa que é 12 aqui, ó. Esse 12 equivale a 12 dias, esse 9 equivale a 9 dias. Então, se eu descobrir esse x da fração aqui, qual é a fração que ele faz em um dia, eu vou descobrir exatamente quantos dias ele faz o trabalho completo, tá bom? Então, observa aqui, ó, se a soma vai dar 1/4, a gente olhando aqui apenas para essa representação, ó, tudo dá 1/4. Se eu quero saber essa fração apenas aqui, basta subtrair 1/4, então vou subtrair aqui, ó, 1/4 menos as outras duas frações, ou seja, 1/12 menos 1/9, tá? Então, fazendo isso, eu vou estar achando esse pedacinho aqui, ó, que é justamente o total, que é 1/4, menos esse pedaço, tá? Então, vamos fazer aqui essa subtração de fração, tá? Aqui vai dar 36, vamos fazer o MMC aqui no cantinho, mas vai dar 36, né? 12 e 9, cabeça, né? Aí vai dar por 2, 2, 6 e 9, por 2 novamente, 1, 3 e 9, né? Por 3, 1, 1 e 3, e por 3, 1, 1 e 1. Ou seja, vai dar 4 vezes 9, né? 4 vezes 9, que é igual a 36. Então, MMC é igual a 36 aqui. 36. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 1, 9. Vamos observar o sinal aqui, ó. 30, que é menos, ó. 36 por 12 é 3. 3 vezes 1, 3. Tá? Menos, de novo. 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Tá? Ou seja, essa fração aqui vai ser 9 menos 7, né? Menos 3 com menos 4 vai dar menos 7, que vai dar 2 36avos, ó. Simplificando, esse vai dar 1 36avos. Então, eu descobri essa fração aqui, eu descobri qual é o tempo, né, que ele vai fazer, a fração do trabalho que P3 está fazendo em um dia. Ou seja, isso é o tempo de P3, ó, em um dia. Em um dia. Então, ó, se ele faz 1/36 avos do trabalho... Opa, não é 1/36 não, é 1 sobre 18, tá? Simplifiquei aqui, só para ajustar esse pedacinho aqui. Por 2. Aí se eu dividir por 2 aqui, dividir por 2, vai dar 1 sobre 18, tá? Então aqui não é 1 sobre 36 não, é 1 sobre 18. 1 sobre 18, tá? Então, ó, P3 faz 1/18 do trabalho em um dia. Significa que ele vai fazer o trabalho completo em 18 dias. Tá? Só refalando, né? Se ele faz 1/18 do trabalho em um dia, para fazer o trabalho completo, ou seja, 18avos do trabalho, ele vai necessitar de 18 dias. Tá? Então, o raciocínio é bem parecido, só que nesse caso ele deu o trabalho completo e pediu qual o tempo de um dos operários, né? Um pouquinho diferente do que a gente falou acima, tá bom? Então, vai aparecer vários problemas desse tipo aí de torneiras, tá? Durante aí a execução dos exercícios. E vocês primeiro assistem o vídeo aqui, tenta fazer, mas qualquer dúvida no grupo eu vou tirando lá, tá? Fazendo mais exemplos. Mas esse aí é o básico, tá? Do problema de torneiras, né? E operários também. Tá? É um tipo de raciocínio que cai bastante e esse tipo de problema precisa, igual os outros, né? Decorar o tipo de raciocínio, tá? Ele cai bem, cai bastante nos concursos aí. Então, valeu, até mais, obrigado.